aqui o versículo de número 64 com Deus. Diz assim a tua palavra do Senhor. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado por segurança até o 3º dia. Não se deu acaso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus, chamado nosso Senhor e Salvador e engana. A palavra do Senhor diz que quando é a tarde, chegou um homem rico, lá de Arimateia. O nome desse homem era José de Arimateia. Esse homem, ele era rico, a situação dele muito boa. E esse homem agora, ele vai ter uma conversa com Pilatos. Ele chega na presença de Pilatos e ele pede o corpo de Cristo. Ele diz: Senhor, deixa eu levar o corpo de Jesus. Tu já está morto? O que tinha de passar, tu já passou? E ele pega, e Pilatos, ele libera o corpo do Senhor para que José de Arimateia leve ele a vida ali. As irmãs Maria estão lá atrás olhando. Elas estão vendo que Jesus agora está sendo sepultado e tem uma pedra bem grande ali. Pano, limpo, fino, para dizer assim que vai derrubar o corpo do Senhor. A gente vai envolver o corpo dele. Mas elas agora começam a conversar porque tem um empecilho muito grande. Um obstáculo que elas queriam entrar ali para começar a limpar o corpo do Senhor, até fumar e envolver aquele corpo do Senhor. Mas a palavra de Deus diz, glória a Deus, que elas saem para lá muito cedo, mas elas estão sabendo que lá a guarda está lá. E elas estão querendo agora saber quem é que vai tirar aquela pedra para que elas entrem ali e comecem agora a fazer a limpeza do corpo do Senhor, a perfumar o corpo do Senhor. Glória a Deus. Mas quando elas chegam lá, elas estão sabendo que a guarda está tomando conta do corpo. Aleluia. Glória a Deus. E ela vê que a pedra está removida, a pedra não estava no lugar. Porque elas estavam pensando agora que era uma coisa diferente, porque pensavam que a porta estava fechada, mas agora aquela pedra tinha saído, porque disseram: deu um terremoto aqui, desceu agora no clarão e abriu aqui essa porta. E elas agora vão para ali olhar e tem anjos do Senhor. Eles me perguntam para ela: quem é que elas não querem saber? Ele diz: olha, que condenaram à morte. E o entregarão ao objetivo para que teve esse carneiro e a sua vive, que é o desejo que ressuscitará. Isso aí é a nossa esperança. É a gente saber que estamos aqui servimos ao Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas. A gente às vezes tem tanto problema para a gente resolver que a gente diz: olha, não estou conseguindo, mas a gente sabe que tem um Deus que pode resolver essa situação. E a nossa alegria hoje é um dia de festa, um dia de alegria, porque Deus, Ele nos garantiu. Ele disse no livro de João 14, Ele disse: eu vou à casa do meu Pai, vou preparar lugar, eu vou levar vocês para morar comigo. E isso é uma garantia de Jesus que a gente vai morar no céu. Aleluia! Isso é motivo da gente dizer
novo, porque ele vai correndo atrás, porque ele não aguenta. Mas só que João chega e ele dá aquela olhada. Glória a Deus. Pedro ele chega, depois e pergunta, e aí? Está vazia. E diz que tinha alguns panos ali no chão. Ele olha e tem alguma coisa ali. João ele tem uma sensibilidade muito grande, porque João dormia no peito de Jesus. Glória a Deus. E ele diz: olha aí, vamos entrar, e começa a ver que tem um lugar de lesório daquele chão. E tem um muro que está dobrado, porque era a mesa. E um lenço dobrado lá. Aqueles atrás eram costume de judeus. Era costume antiga, o costume antigo dos judeus, que quando eles comiam, eles pegavam, quando não acabava a comida, ele deixava dobrado. Ou quando ele acabava a comida, ele jogava aquele lenço ou aquele guardanapo de todo jeito. Glória a Deus. Ele jogava aquele guardanapo. O servo dele dizia: ele já acabou. Eu agora posso tirar os pratos da mesa, porque ele pegou o guardanapo e jogou de todo jeito. Mas quando ele estava comendo, que ele ia sair para fazer alguma coisa, ele deixava aquele guardanapo dobrado, o servo olhava e dizia: ele não acabou não. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais inteligência, com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceram firme, e toda transgressão e desobediência e a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A palavra de Deus nos fala de uma orientação, e para que nós também atentemos para a palavra de Deus. Atentar para a palavra de Deus é estar com ela no coração e ter a fé na palavra de Deus. Ouvir a palavra e acreditar naquilo que Jesus tem para a nossa vida. Jesus, ele, usando ali o seu servo, deixou a palavra para eles anunciar, mas antes disso, o Evangelho foi anunciado pelo próprio Deus antes dos homens. O Evangelho que é as boas novas, ou uma notícia boa para nós. Quando a gente diz o que é o Evangelho é a nova de paz, ou seja, é aquilo que Deus traz para a nossa vida, para o nosso bem. E a palavra de Deus nos manda a gente atentar para isso, atentar é prestar atenção no que Deus tem para a nossa vida. E a palavra que nos foi anunciada é para a nossa salvação, para escaparmos da condenação eterna, se nós diligentemente atentar para essa tão grande salvação. Quando a gente falamos de salvação, a gente fala de alguém que será livre de uma zona de perigo e vai ser transportado para um lugar seguro. Aleluia. A palavra de Deus sendo usado, o profeta Isaías diz que nós, o povo que andava em treva, a gente não conhecia Jesus. A gente só ouvia falar de Jesus, mas a gente andava em treva. Aleluia. Mas o Evangelho alcançou a gente. A gente vivia andando em treva, na sombra, aleluia, da morte. Aleluia, mas o Evangelho alcançou a mim e a você. Aleluia, Jesus nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus nos diz
participam da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, o adversário, o nosso inimigo. O inimigo da nossa alma, ele tinha o império da morte. E o que é o império da morte? O domínio da morte estava na mão do adversário. A palavra de Deus nos diz que, lá no livro de João, capítulo 10, verso 10, falando deste inimigo, ele diz que o ladrão vem senão a matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E aquele que dá vida com abundância está aqui e deu vida para mim e para você viver, feita por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. E nada fosse por Jesus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos diz no capítulo 2, aleluia, versículo de número 11 de Hebreus, diz assim: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Aleluia. Verso 12, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Verso de número 13: e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e os filhos que Deus me deu. Aleluia. Jesus Cristo, ele anunciou, ele nos deu o seu nome e não se envergonha de chamar nós de seu irmão. Aleluia. A Bíblia nos diz que ele, como nós já temos falado, ele se esvaziou da sua glória e assumiu um corpo humano. A palavra de Deus nos diz que ele desceu, Deus unigênito, aleluia, que estava no princípio da criação, pois ninguém conhecia nem a Deus e nem tampouco a Jesus Cristo, aleluia, porque, aleluia, o pecado da raça humana tinha afastado o homem da presença de Deus, aleluia. Deus falava com o homem de uma forma através dos profetas e falava através dos anjos e por meio de sonhos, aleluia. Mas nos últimos dias, ou nos últimos tempos, ele nos revelou o seu Filho em carne, ele revelou para nós, aleluia. E diz a Bíblia que ele, descendo ao mundo em forma humana, se vestiu de carne para padecer no corpo pelos nossos pecados, aleluia. A qual, quando sobre a terra estava o império da morte, a morte imperava na terra. Não era apenas uma morte física, era uma morte espiritual. O povo estava andando como ovelhas sem pastor. O povo ia para seus próprios caminhos, fazia o que bem lhe entendia e não tinha esperança. O povo não tinha esperança de uma vida ou de uma restauração, aleluia, e principalmente, aleluia, os gentios. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, irmãos, ela é concedida através
através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém pode alcançar a vida eterna sem que tenha a fé no Filho de Deus. Aleluia. Foi para isso que ele veio. A palavra de Deus nos diz que, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Devemos dar crédito na palavra de Deus para garantir para nós a nossa salvação da nossa alma. Nós não devemos apenas acreditar naquilo que vemos, mas a nossa fé tem que acreditar naquilo que a gente não vê. Aleluia. Jesus Cristo, nós não mais tocamos Ele com a nossa mão, porque quem tocou foi os apóstolos, foi aquela geração que passou no século I. Aleluia. Mas nós agora devemos atentar para a palavra dele, para aquilo que ele fala, para termos a garantia da salvação da nossa alma. Aleluia. A nossa salvação será garantida, ou já está garantida, se nós a cada dia mais atentarmos para a palavra de Deus, e isso com inteligência. Aleluia. Eu quero dizer que só nessa afirmação de termos a inteligência, o apóstolo está falando de ter um cuidado, porque existe um inimigo cruel, irmão, que quer que eu e você não acredite na palavra de Deus. Existe um inimigo que tem tentado apagar de várias formas Jesus Cristo do nosso coração. Aleluia. Quanto mais as horas se trata, mais as coisas vão ficando estreitas. Mas Jesus Cristo, Ele nos pede que nós devemos guardar e atentar com diligência para a sua palavra. Aleluia. Palavra de Deus, isso fala da esperança que devemos ter. E a palavra de Deus nos diz que aqueles que foram desobedientes a esta palavra, que não guardaram a palavra de Deus, veio a sua retribuição. A condenação, como foi nos dias de Noé, o povo escutaram o Evangelho, o povo ouviu que Deus mandaria o dilúvio, o povo ouviu que Deus ia acabar com aquela nação com água. Mas a palavra de Deus nos diz que somente Noé e sua família, aleluia, entrou na arca. Por acreditar na palavra de Deus, aleluia, a minha fé e a sua fé não deve ser uma fé superficial, uma fé que está somente naquilo que vemos, não. Mas Jesus Cristo quer que a igreja esteja arraizada, alicerçada com a sua fé, firme nele, porque virão tempos difíceis. Estamos vivendo numa das últimas horas, é a última hora. Estamos vivendo em um tempo em que Deus está provando a nossa fé, e Ele quer encontrar uma igreja viva, cheia de esperança no coração, dizendo: estou eu te esperando, Senhor, para ir lá contigo. Ele quer encontrar uma igreja que diligentemente está atentando para a sua palavra. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus, esperança. Ele, o Senhor, nesta noite fala para mim, para você, que Ele quer esperança da igreja. A esperança, aleluia, Ele quer esperança. Você está esperando? Você tem esperança? Aleluia. A Bíblia nos diz que quando, aleluia,
de se resolver, porque Jesus ele gosta, aleluia, de resolver coisa difícil, mas para quem crê, aleluia, ele gosta, aleluia, de entrar em ação quando o negócio parece que não tem jeito, ele gosta de entrar nestas causas, mas para quem crê, aleluia, para quem acredita, como aquele servo, aleluia, que disse assim: manda só uma palavra, que o meu servo vai ser sarado. Eu não sou digno de entrar debaixo do meu telhado, mas manda só uma palavra, aleluia. Jesus ele quer uma igreja assim, que crê mesmo sem ver. Manda uma palavra de longe, Jesus, e eu creio que tu vai resolver, aleluia. Uma igreja que caminha sem esperança, essa igreja está morta. Uma igreja que caminha só por caminhar é uma igreja que a esperança está perdida e morta, aleluia. Mas Jesus não quer que a sua igreja perca a esperança, mas caminhe com uma esperança acesa. Diz a palavra, aleluia, que quando avisaram para Jesus que Lázaro tinha morrido, estava enfermo, e avisaram para ele, quando disse para Jesus a notícia, Jesus ainda fica 2 dias no mesmo lugar, não é assim? Então o povo tinha esperança ainda de Lázaro ser curado, porque mandaram chamar Jesus, mandaram dar um aviso a Jesus. Então o povo tinha esperança que Jesus estava ali, chegando ali, ia curar ele, e ele ia, aleluia, ser curado. Ou tinha essa esperança, aleluia, mas Jesus demorou para muitos. Jesus demorou, Jesus chegou lá, já era 4 dias, e quando Jesus chegou, o negócio já não estava cheirando bom. Lá em 4 dias tinha morrido, estava lá já em decomposição. Aí o que acontece? A esperança se acaba, aleluia, aleluia, para alguns, não para todos, para aqueles que estavam lamentando com Maria, aleluia, e Marta. Talvez eles estavam ali dizendo: Marta, Maria, não tem jeito, ele já partiu, aleluia. Mas Marta, quando encontra com Jesus, Marta diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aleluia. Ela ainda tinha um tiquinho de esperança no coração. Aí Jesus diz para Marta, aleluia, se ela cresce, ela veria a glória de Deus, e que o irmão dela ia ressuscitar. Aí ela diz assim: eu creio, aleluia. Ela tinha esperança lá no futuro. Ela disse: eu creio que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aleluia, aleluia. Se você caminha, aleluia, você deve caminhar desta forma. Eu creio, Senhor, eu creio, aleluia. Parece que a situação não tem jeito, aleluia, mas eu creio que ele vai ressuscitar no último dia, aleluia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Para quem crê em Jesus, irmão, aleluia, não é crer no que fez. Ela disse: eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu tenho esperança no futuro, Jesus. Ela estava querendo dizer isso para Jesus: eu acredito na tua palavra, que tu disseste que vai haver ressurreição de mortos. Então eu creio, porque tu és o Filho de Deus. Eu creio no futuro. Mas Jesus estava dizendo: eu também sou presente. Aleluia. Ele é Deus no futuro, mas é Deus no teu presente. Aleluia. Ele opera no futuro, mas também opera no teu presente. Se você crê no futuro, ele opera no presente. Agora, se você não crê no que não vê, então ele nem opera lá e também nem opera aqui. Não, porque Jesus não faz nada. Jesus não é que nem a gente, irmão, que coloca muitas vezes, o homem coloca água no
numa peneira ou num balde furado, não é? E deixa ele perder toda a água. Jesus não faz nada para se perder. Aleluia, ele só faz, aleluia, para produzir alguma coisa. Aleluia, Jesus só faz alguma coisa, aleluia, quando a nossa fé está no passado, mas também está no presente. Aleluia. Então, irmão, palavra de Deus, que devemos atentar com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido. Aleluia. Palavra do nosso Deus, que nos dá a total garantia, porque os que ouviram a palavra e não obedeceram a palavra foram rebeldes. A Bíblia nos diz que eles receberam a justa retribuição. Ou seja, a palavra de Deus nos manda que nós que estamos no presente século, que nós não sejamos igual Tomé. Tomé disse: eu só creio se eu ver. Aleluia. A igreja que caminha, a igreja do século 21, que caminha rumo a Canaã, deve caminhar com a esperança que Jesus veio nos buscar. E a Bíblia diz: quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo como ele é. Quem não tem essa esperança está saindo do caminho. Quem não tem essa esperança está pendendo para a esquerda ou para a direita, porque não tem esperança. Mas quem tem a esperança que Jesus vai voltar e não sabe o dia e a hora, cada dia mais ele fica firme no Senhor. Aleluia. E nessa noite Deus quer uma igreja firme, uma igreja que tenha esperança, não no presente, mas também no porvir. Aleluia. Quem tem esperança no porvir não se desviará do caminho do Senhor. Aleluia. Então, é esta a vontade de Deus para a sua amada igreja. Não sejais como as virgens que foram nécias, que caminharam, aleluia, mas não se importaram com as coisas que haveria de acontecer. É como uma igreja que anda neciamente, sem esperança. As 5 loucas, aleluia, levaram a lâmpada, mas não levaram azeite. Nós que estamos aqui devemos ter a lâmpada, mas também o azeite, que é a esperança. Ele vem me buscar. Ele vem aonde eu estiver, lá na rua. Ele vem. Então o diabo vai lançar as suas setas, vai lançar os seus pão mofado, vai lançar os seus presentes malignos, mas você vai dizer: ele vem, Jesus vem. Eu não posso aceitar isso aí, porque ele vem. Eu não sei quando ele vem, mas ele vai voltar. A esperança, aleluia. Turma, tem um ditado que diz: a esperança é a última que morre. Crente não tem esperança para morrer, não. A esperança do crente é viva todo o tempo. A esperança do crente não morre, ainda que pareça tudo perdido, mas ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Então a esperança do crente nunca morre. Caminhe com a esperança, porque é essa a vontade do Senhor. Se estáis sem esperança, peça a Ele, porque Ele dá e não lança em rosto a ninguém. Que Deus abençoe. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem este sangue lavado, mais algo que a neve serei.